Bora, galerinha! Fotos com histórias perturbadoras do canal do Waquinho, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Ultimamente o canal do Waquinho tá bem bombado, por assim dizer, né? Tá realmente aí... A galera tá curtindo demais. Tô até vendo aqui os outros vídeos do canal dele. Vocês estão curtindo muito o canal dele e eu também tô gostando muito aí. E decidi trazer mais um pra vocês hoje, mais um vídeo dele. Peço desculpas, gente, pra vocês aí pelo horário que eu vou estar postando esses vídeos. Vou postar dois hoje ainda, tá? Fiquem tranquilos. Mas tô gravando bem tarde aí. Peço desculpas, tive uns problemas hoje e principalmente de tarde eu tive que arrumar esse quarto que pra vocês parece que tá tudo arrumadinho aí todo dia, mas essa semana aí, que desde semana passada na real, tava bem zoado aí meu quarto, tinha roupa no chão, tinha copo de outros dias que eu venho aqui, trago café e fico deixando, tava uma zona, mano, eu dei uma limpada boa aqui, então eu tô tendo uma vibe melhor pra gravar, que sabe, quando você tá com o negócio tudo sujo, você se sente até meio mal, né, sinceramente, então... Tava precisando dessa limpeza no quarto e agora eu já tô me sentindo bem melhor aqui pra gravar pra vocês, tá bom? Se puderem deixando like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia meio-dia, só tirar a noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vamos ter sair um vídeo aí no mínimo curioso pro membros lá. E tá sempre saindo vídeos bem interessantes lá, tô postando um a cada 2 dias, então se você tem interesse, peço de coração que você entre lá, que você vai estar me ajudando muito aqui com o canal, tá bom? Além disso, entre na nossa comunidade de Discord e nos comentários, e entre no meu canal 2, que eu não sei, vou ver se eu vou postar vídeo essa semana ou na outra, só porque eu tô com um projetinho aí, tô com uma ideia de vídeo, que vai dar um pouquinho de trabalho, que eu tô estudando um pouco, tá? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo aí. A gente já trouxe alguns vídeos sobre fotos bizarras do passado, né? Inclusive um iceberg, então se você tem interesse nesse tipo de coisa, peço que adentre aí meu canal e procure esses vídeos, tá bom? Enfim, bora! Ok. Bom, eu não vou me estender muito porque vocês já conhecem muito bem esse quadro aqui do canal, Fotos Bizarras, geralmente com um contexto por trás ou fotos e vídeos gravados momentos após o desastre. Então, sem mais enrolação, bora Ok. lá. Bora! Joaquim Sperani. Talvez você que não acompanha muitos casos bizarros, principalmente criminais, não saiba, mas um número Eu já vi alguns! assustador de casos estranhos costuma acontecer em cidades pequenas e pacatas. E a primeira Tem história menos de policiamento, hoje né? não foge disso. Estamos falando de La Bolaie. Eu acho que é assim que se Que fala, isso? tá? É uma comunidade na Argentina com cerca de 20 mil habitantes. Um lugar calmo e Mas é tranquilo, uma cidade. longe da Uma violência que pequena cidade. normalmente é vista em cidades maiores. Um cenário perfeito para qualquer criança crescer. Na tarde de 29 de junho de 2023, o jovem de 14 anos, Joaquim Sperani, saiu de casa e foi de bicicleta até a escola como fazia todos os dias. Ok. Mas algo estranho aconteceu. Ele não assistiu nenhuma das aulas daquele dia. Em vez disso, ele deixou o colégio acompanhado de seu melhor amigo, um garoto de 13 anos conhecido apenas como L, e não é o L do Do Death Note, tá? L? Os dois eram Tá, se é L é porque a identidade tá sendo omitida, né? inseparáveis desde o ensino fundamental. Seus pais, inclusive, Que isso de costumavam fundo? passar muito tempo juntos nos fins de semana. No ano anterior, Ellie havia pedido transferência de escola só para ficar mais próximo do amigo. Joaquim era um Tá. garoto reservado, com poucos amigos e que constantemente sofria bullying. Por isso, quando soube da transferência do Ellie, ele ficou feliz Tá. como nunca. Na hora do almoço, uma câmera de segurança de um morador da região capturou os dois caminhando juntos, lado a lado, Ok. rindo e conversando na direção contrária à escola. Essa imagem é a última vez em que Joaquim Sperani foi visto com vida. O detalhe mais perturbador, só uma pessoa sabia disso naquele momento. Minutos depois, a mesma câmera Mas o gravou Ellie amigo tirou voltando a vida dele, será, né? Por que será, né? Curioso. sozinho para a escola. Ele entrou normalmente, foi até a sala de aula e sentou no seu lugar de sempre. Os colegas notaram que ele agiu como se nada tivesse acontecido, brincando e rindo durante o resto do dia. Quando Joaquim não Eita. voltou para casa naquela noite, seus pais entraram em contato com a escola preocupados. Foi aí que descobriram que o filho nem sequer havia assistido às aulas naquele dia. Sem perder tempo, a família registrou o desaparecimento do garoto na delegacia. Os investigadores logo encontraram a bicicleta dele, ainda presa na corrente do lado de fora da escola. Mas o menino, nenhum sinal. Durante as entrevistas com professores e funcionários, uma das funcionárias comentou algo curioso. Ela estava usando um celular diferente do habitual. Ele foi Roubou, mas caraca, será que foi pra roubar o celular do amigo, cara? Ô, isso daí é uma chamado para maluquice, hein? Que depor e os isso, mano? detetives De descobriram todo, quer dizer, todo jeito vai ser uma maluquice, né? Mas assim, meu Deus, né?
Inconcebível, né? O motivo. O celular novo, na verdade, era o de Joaquim. Para tentar justificar, ele disse que o amigo havia dado o aparelho como presente antes de fugir de casa, cansado de ser alvo de bullying. Mas os vizinhos e familiares não acreditaram nessa versão. Cansados é no mínimo suspeito, né? Chamaram de investigação morna e passiva da polícia, eles decidiram agir por conta própria. No domingo, dia 2 de julho, uma equipe de buscas organizada pelos moradores entrou em uma casa abandonada, localizada a apenas 100 metros da escola. Um dos voluntários de busca descreveu o que encontrou. A gente estava caminhando com 2 primos do Joaquim quando passamos por uma casa abandonada. Resolvemos entrar, e assim que colocamos o pé lá dentro, vimos o corpo. Os primos começaram a gritar e parecia até uma cena de filme de terror. Após a descoberta, Ellie era um filme de terror da vida real. Disse que ele e Joaquim tinham ido juntos até aquela casa. Lá dentro, segundo ele, os dois teriam discutido e acabaram brigando. Foi então que, segundo o próprio Ellie, ele matou o amigo em legítima defesa. Mas os detalhes do crime contam outra história. O corpo de Joaquim apresentava 18 golpes na cabeça. Isso não é legítima defesa com 10 facadas nas costas. A polícia encontrou um cano de ferro e um pedaço de concreto, ambos cobertos de sangue, e o mais estranho, não havia sinais de luta corporal ou defesa. Os investigadores concluíram que Joaquim foi atacado de surpresa, provavelmente pelas costas, ou seja, nada indicava que houve uma briga. Na verdade, tudo apontava para um assassinato premeditado. Caramba, né? Que loucura. A polícia decidiu então revistar a casa do L. E no quarto dele encontraram algo ainda mais perturbador. Dentro de um bichinho de pelúcia, escondido, havia um papel dobrado. No bilhete aparecia o nome de Joaquim e de outro colega de escola, acompanhado de uma frase bizarra. A mamãe logo vai esquecer disso. Essa descoberta levou a família de Joaquim a temer ele já tinha um segundo alvo. O moleque era um serial killer em potencial, já tivesse planejado fazer outra vítima. Então? O segundo nome no bilhete seria possivelmente o próximo da lista. Mas por causa da idade, ele não pôde ser responsabilizado criminalmente. Na Argentina, menores de 16 anos não podem ser julgados. Bom, pelo menos a Argentina é 16, né, cara? Já é um avanço com o Brasil, né? Mas, enfim, vamos ver o crime que a justiça argentina vai cometer agora. Por homicídio também. Ele ficou internado em um centro de detenção juvenil por apenas 3 meses e depois foi liberado para voltar a morar com a família. Nenhuma outra punição foi aplicada. Para muitos moradores da cidade, a sensação é de que é só uma questão de tempo até que ele volte a ceder aos seus impulsos sombrios. Uma maluquice que a população não fez justiça com as próprias mãos, né? Bem curioso, né? Eu desconheço um caso aí desse daí que o moleque volta pra família assim e todo mundo sabe quem ele é e a população não foi atrás, né, cara? Sei lá. Enfim. Envolto em mistério, a Coreia do Norte continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do planeta. O país isolado sempre atraiu uma certa curiosidade de quem tenta entender o que acontece por lá. Grande parte Vou visitar um dia ainda, hein? Um dia eu vou fazer um vlog lá ainda. Isso se deve ao controle absoluto que os líderes impõem sobre a população. Eles decidem o que as pessoas podem ou não dizer, como podem ou não cortar o cabelo, e em certos casos, até mesmo quem pode ou não dizer, como podem ou não... Meu cabelo agora tá no padrão norte-coreano, não tá não? Tá bem parecido. Cortar o cabelo, e em certos casos, até mesmo quem pode ou não existir. Em meio a essa realidade sufocante, uma das poucas norte-coreanas que conseguiu mudar de vida foi Yoo In-hee. Ela nasceu em Kaesong, mas o ano exato do seu nascimento permanece um mistério. Estima-se que tenha sido entre o final dos anos 30 e início dos anos 40. Sua família descrevia ela como uma garota alegre, altruísta e apaixonada por dança. Durante a Guerra da Coreia, Yoo In-hee ajudava os parentes a sobreviver e escapou da morte por pouco em diversas ocasiões, enquanto bombas caíam sobre sua cidade natal. Essa infância marcada pelo trauma despertou nela um desejo intenso de viver o momento e correr atrás dos próprios sonhos. Quando a guerra acabou, ela se mudou para Pyongyang, com o objetivo claro, se tornar atriz. Sua beleza e carisma logo abriram portas. Apenas um ano depois de chegar à capital, Yoo In-hee conseguiu o papel principal no filme O Conto de Xiangyang, que transformou ela em uma estrela da noite para o dia. A partir daí, sua carreira deslanchou. Ela participou de dezenas de filmes de sucesso, incluindo O Espírito da Montanha Diamante, no qual ela interpretava a mesma personagem desde a infância até a velhice. Yoo In-hee recebeu diversos prêmios e foi condecorada com o título de Atriz do Povo
um dos maiores reconhecimentos do regime. Atriz Além do do povo. talento, ela era conhecida como a mulher mais bonita da Coreia do Norte, com o seu rosto arredondado, curvas consideradas perfeitas e um carisma que lembrava uma garota comum da vizinhança. Esses feitos chamaram a atenção das pessoas poderosas, inclusive do próprio Kim Jong-il, que na época era o segundo homem mais influente do país, atrás apenas do pai. Kim era confesso de Eun-hee, e graças a seu prestígio, Esse daí é o pai do Kim Jong-un, né? concedeu a ela um privilégio raro, viajar até a segundo Tchecoslováquia para estudar atuação, algo vai chegar lá e vai tentar a fuga, né? praticamente impensável para um cidadão comum da Coreia do Norte. Quando voltou, Eun-hee se casou com Yoo-ho, Não, voltou, achei que eu o tô... diretor de cinema mais renomado do país, com quem teve 3 filhos. O casamento dos dois era o Parece que tudo hoje normal até agora. seria chamado de relacionamento aberto. Wu se envolvia com vários colegas de trabalho, algo que aos Caramba, que pra Frentex, pra época, poucos né, se cara? tornou um pesadelo. No final dos anos 70, os rumores sobre seus casos extraconjugais se Talvez a Coreia seja mais liberal do que pensamos, afinal de espalharam contas, tanto né, que alguns cara? colegas de estúdio confrontaram ela em uma sessão de crítica mútua, um tipo de reunião comum na Coreia do Norte onde as pessoas são forçadas a expor os próprios erros e apontar os erros dos outros. Mas Eun-hee não se intimidou. Ela rebateu dizendo que muitos dos que acusavam ela também tinham seus próprios casos escondidos. Chamou todo mundo de hipócrita, afirmando que no fundo não eram melhores do que ela. O que aconteceu depois dessa sessão de críticas marcou o que só pode ser descrito como uma queda monumental em desgraça. Eun-hee foi destituída do título de atriz do povo, banida da indústria cinematográfica e, como era considerada propriedade do estúdio estatal, foi punida com um trabalho humilhante: ficar responsável pela caldeira de um prédio trabalhando 12 horas por dia em um ambiente sufocante e degradante. Mas em Ele foi condenada à caldeira do Titanic, basicamente. 1979, de forma inesperada, Wu foi autorizada a voltar a atuar. E não só isso, ela chegou a conseguir novamente papéis de destaque Caramba. nos filmes norte-coreanos. Dá pra negar que ela tinha um espírito forte, né, cara? Coincidentemente, ou talvez nem tanto, foi exatamente nessa época que ela começou um novo caso amoroso, dessa vez com seu admirador secreto, Kim Jong-il. Na época, Uou! Tá, ok. Tá. Kim já era o herdeiro do poder supremo no país, e dizem que em troca do próprio corpo, Eun-hee teria recebido a promessa de ter sua carreira restaurada. Ela aceitou a proposta, mas é difícil saber até que ponto essa relação foi realmente consensual. Afinal, recusar um pedido do Não tinha muito como recusar, né? Falar não. herdeiro do regime poderia significar a morte, ou pior ainda, passar o resto da vida em um campo de trabalho Ou continuar no carvão, né? E aí? forçados. Seja de forma forçada ou não, Eun-hee passou a se encontrar Ou secretamente ser reeducada, né? com Eu adoro Kim, esse sempre a termo. pedido dele. E após cada encontro, Kim fazia questão de lembrar. Ninguém poderia saber daquilo. Afinal, ele era o futuro líder da Coreia do Norte e ser exposto como adúltero seria inaceitável. Ciente do que aconteceria se ela falasse, Wu jurou que jamais contaria sobre o caso, nem mesmo ao próprio marido. Só que Kim Jong-il não quis correr riscos. Ele colocou outro ator para seguir Eun-hee e reportar tudo o que ela fazia. A partir dali, ela seria vigiada pelo resto da vida. Tempos depois, Eun-hee se apaixonou de verdade por um jovem da comunidade Zainichi coreana, ou seja, um coreano que havia migrado do Japão para a Coreia do Norte a trabalho. No início, ela teve medo de aceitar o relacionamento. Ela sabia muito bem o que poderia acontecer se Kim descobrisse, mas o rapaz acabou ganhando seu coração. Como não podiam ser vistos juntos Acho que isso aí vai dar errado. Parecendo 1984 a parada, em né? público, os dois se encontravam dirigindo por aí, dentro da Só que Mercedes é como dele. se a protagonista do 1984 lá... Não a protagonista, né? A personagem que o cara se apaixona, que o protagonista se apaixona, tivesse um caso com o grande irmão, né? Que o grande irmão fosse uma pessoa física mesmo, né? Até que no inverno de 1980, eles foram encontrados dentro do carro, com o motor ligado, desacordados, vítimas de envenenamento por monóxido de carbono. O rapaz não resistiu e morreu no local. Seu nome jamais foi divulgado. Já Eun-hee sobreviveu milagrosamente e passou 2 Ela era dura na semanas queda, né? internada no hospital, se recuperando. Mesmo ainda confusa e emocionalmente abalada, ela foi abordada pela polícia e forçada a prestar depoimento. Foi nesse momento que ela acabou deixando escapar o que ela realmente acreditava sobre o incidente. Wu disse achar que Kim Jong-il havia tentado matar ela, por ciúmes ou por medo de que ela algum dia revelasse ao mundo o caso dos dois. O problema é que, ao dizer isso, ela havia acabado de selar o próprio destino. Após ser mantida em prisão secreta por várias semanas, Eun-hee Péssimo uso de palavras, né? foi finalmente informada de que seria libertada. Sorrindo, ela foi conduzida por um corredor Vai ser libertada pro céu, né? até um conjunto de portas pesadas de aço.
Mas ao atravessar aquelas portas, Mas, vibes, quem leu Berserk aí, mano, passa vibes lá do Mosgos lá, carregando, levando as pessoas pra Inquisição lá, tá ligado? O cara levando mó na paz, assim, não, todos têm espaço aos olhos de Deus, não sei o que, e levando as pessoas juntos, assim, e quando chegam lá, é um maior lugar, é literalmente um inferno na Terra, sabe? Wu não saiu pra rua. Ela foi levada diretamente para o campo de tiro de Kangon, um local usado para execuções públicas na Coreia do Norte. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, ela foi amarrada a um poste diante de uma plateia de cerca de 6.000 pessoas. Na primeira fileira, assistindo tudo de perto, estava ninguém menos que Kim Jong-il. Foi ele quem ordenou pessoalmente a execução de Eun-hee, como punição por ela ter revelado o detalhe do caso dos dois. 12 atiradores abriram fogo, disparando 10 vezes nela. O corpo de Wu foi completamente mutilado, tornando-se irreconhecível. Seu próprio marido, o diretor de cinema, Yoo Ho-sung, foi forçado a assistir tudo. E ainda não era o fim. Após a morte de Wu, Kim Jong-il anulou oficialmente o casamento dos dois e obrigou Yoo Ho-sung a atuar em um dos filmes de propaganda do regime, chamado Heróis Anônimos. Os 6.000 presentes foram alertados. Se alguém falasse sobre o que viu, teria o mesmo destino de Eun-hee. Mas mesmo assim, o caso... Exemplo, né? Pra dar um exemplo, isso daí é clássico da Idade Média. Quem assistiu aí Coração Valente, se espalhou. Né? Determinado a apagar completamente a existência dela, Kim Jong-il ordenou uma operação meticulosa. Pior que eu nunca vi Coração Valente inteiro, mas eu sei o final. Todos os registros de Wu e Eun-hee foram eliminados. Seu nome e sua imagem foram apagados. Bom, não foram tantos, né? Se a gente tá sabendo. De revistas e catálogos de cinema. Nos filmes em que havia atuado, as cenas foram removidas ou refeitas com outra atriz, mesmo que isso deixasse as histórias completamente sem sentido. Como Eun-hee era famosa apenas dentro da Coreia do Norte, a campanha de exclusão de tudo foi extremamente eficaz. Gerações posteriores passaram a acreditar que ela nunca existiu, achando que tudo não se passava de uma lenda. Total 1934, se não fosse por um homem, provavelmente essa história teria sido apagada da história para sempre. O cineasta... Quantas não foram, né, cara? Não digo só na Coreia do Norte, mas no mundo inteiro, né? Quanta coisa não foi apagada da história, ainda mais na Idade Antiga, que era tão simples você apagar os registros e coisas assim, né? Quanta gente não desapareceu, quanta gente fantástica viveu no mundo que a gente não conhece até hoje, né? É muito doido de pensar isso. Shin Sang-ok, um diretor da Coreia do Sul, conseguiu contrabandear uma foto de Wu para fora do país. Shin foi sequestrado por Kim Jong-il em 1978 e forçado a... Pô, cara, o cara também vacila, né, cara? Tá de sacanagem, né, cara? Se eu consigo esse tipo de coisa aí, na hora eu já fugia pra outro país também, produzir filmes para o regime. Mas secretamente ele gravava as conversas... Ah, tá, ok, ele foi, entendi. Expondo ainda mais o lado tirânico do ditador. Em 1986, Shin e sua esposa conseguiram escapar da Coreia do Norte. 2 anos depois, em 1988, ele lançou o livro O Reino de Kim Jong-il, publicado na Coreia do Sul e no Japão. Em um dos capítulos, ele contou a história de Eun-hee, incluindo uma das últimas imagens conhecidas dela, um frame do filme O Conto de Pyongyang. Essa foto é uma das poucas provas que restam da existência da atriz. Se não fosse por Shin, talvez hoje o nome de Eun-hee seria perdido para sempre, como se nunca tivesse existido. Caramba, né? Doideira pra caramba. Todo esse caso, gente, me fez aqui o pensamento se vocês gostariam de ver o iceberg da Coreia do Norte, que acho que foi o Agorafobia que fez, mano. Se vocês quiserem eu trago aqui, tá? Eu já coloquei ele na minha lista algumas vezes, mas ainda não trouxe. Mas acho que era uma boa deixa. Eu acredito que esse caso provavelmente esteja lá também, né? Enfim, gente, chegar até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e você não tá me ajudando muito, tá bom? Torne-se membro também pra ter os vídeos extras. E entra na comunidade do Discord no meu canal 2 pra dar aquela força, tá bom? Não tô falando tanto nesse vídeo, tá? A gravação tá pequena, é porque, enfim, acho que, não sei, mano, por que eu tô falando tanto. Conde Xavier do Ponte vinha de uma família aristocrática. Sua linhagem incluía mosqueteiros e até um castelo no centro da França. Nascido em berço de ouro, ele cresceu entre outras crianças da nobreza, em Versalhes, um subúrbio rico de Paris, conhecido o subúrbio, né? por ter sido reduto de reis e rainhas. Xavier o subúrbio, o lugar, né? Pô, conheceu sua tem como você nascer num lugar mais glamuroso do que Versalhes no mundo? Futura esposa, Agnes, no início dos anos de 1980. Você crescendo, cara. Quando ele tinha 20 anos e ela 17. E embora ela não fosse tão nobre quanto ele, Agnes vinha de uma família tradicional e conservadora e compartilhava muitos dos mesmos valores que Xavier. Eles se apaixonaram rapidamente, no entanto Xavier era aventureiro e queria explorar o mundo enquanto ainda era jovem. Então ele acabou... O cara é francês e se chama Xavier, cara? Terminando com Agnes e começou a viajar pelo mundo. Uma decisão da qual ele logo se arrependeria. Um ano depois, Xavier voltou para Versalhes e descobriu que Agnes estava grávida de outro homem.
Para a surpresa da família, ele decidiu se casar com ela e adotar o bebê, Arthur, dando-lhe o prestígio Caramba, o cara foi cuck e ainda assumiu o filho. Ok, né? Bom, às vezes ele também tava no relacionamento aberto da outra mina lá, né? Enfim, né? Cada um com as suas paradas, hein, mano? do sobrenome do Ponte. Na época, se casar com uma mãe solteira era praticamente um crime versátil. Casada, se bem que isso aí não é muito casada, né? Porque foi... Mas o casal construiu uma família amorosa. Eles estavam casados quando ela teve na cidade de Nantes, onde tiveram mais 3 filhos, Thomas, Anne e Benoit. Em 2011, a família morava no número 55 do Boulevard Robert Schumann, uma casa modesta em um bairro de classe média alta. Xavier era conhecido como um pai dedicado, bem presente na vida dos filhos, que estudavam em escolas e universidades particulares de prestígio. E vendo de fora, os do Ponte... Me desculpa, esse cara não tem cara de conde, né, cara? Ele tem cara, sei lá, de um cara que trabalha no administrativo de uma empresa, sei lá, né, cara? Pareciam ter a vida perfeita, rica e estável. Mas por trás das aparências, Xavier parece o Drake de Drake e Josh, mano. Escondia um segredo sombrio. Sua fortuna estava se esgotando rapidamente. Como ele cresceu sempre sustentado pelos cofres da família, ele nunca precisou trabalhar de verdade e como adulto não sabia como se manter por conta própria. Quando alguém perguntava com o que ele trabalhava, ele respondia vagamente que era vendedor, mas nunca dava detalhes. Ele de fato havia iniciado diversos negócios ao longo dos anos, mas nenhum deu certo. Entre 2001 e 2011, Xavier se afundou em uma enxurrada de fracassos e passou a ser constantemente cobrado por agiotas. Homem adulto, né, cara? Tipo assim, dependendo do dinheiro que você tem, porque o dinheiro é que nem tem no livro, né, cara? O dinheiro é o pior amigo que você pode ter, né, cara? Porque ele vai acabar, né, cara? É o amigo mais infiel que você pode ter, alguma coisa assim, né? Porque de fato, né, de um dia pra noite o dinheiro pode acabar, né, cara? Então, você não se planejar, não ter um segundo plano, um plano B, né, cara, é bizarro, né? Um cara adulto, né, mano? Pai de família. Isso começou a afetar profundamente a sua saúde mental. Preocupada, Agnes chegou a relatar em um fórum médico que Xavier andava fazendo comentários estranhos, dizendo que, por exemplo, que uma morte em família não seria exatamente uma catástrofe. Meu Deus, já tô vendo pra onde essa história vai se seguir, né, cara? Mas também esses caras aí, mano, o cara também o cara não quer perder os privilégios, né, cara? Porque, pô, com todo respeito, os caras têm uma casa, o cara morava em Versalhes, vende uma casa dessa daí, vende as suas propriedades inteiras, se muda pra uma periferia e vive da renda do dinheiro que você tem dessas casas pro resto da vida, né, cara? E ainda você investe na faculdade dos filhos. Pô, o cara também tem que usar meio neurônio e o cara consegue, né? Mas o cara não quer se livrar dos privilégios, né, Dia cara? 11 de abril de 2011... O problema de pessoas ricas que entram em falência nunca é o dinheiro, cara. Porque se eles pensarem em meio segundo, eles conseguem recuperar o dinheiro e viver uma vida simples. Então o problema é que eles não querem viver uma vida simples, eles querem manter as mordomias, né, cara? Por volta das 14 horas, uma vizinha percebeu algo estranho. A casa da família do Duponte, que costumava ser cheia de vida e barulho, estava em completo silêncio há quase uma semana. Eu falei isso outro dia, eu fui no mercado com a minha mãe, que eu nunca vou no mercado, é muito difícil ir no mercado, que eu fui no mercado, cara... Eu tive uns pensamentos assim, cara. Tem uma hora que minha mãe pegou, que ela comprou um saco daqueles de salsicha lá, que fala Vina, né, cara? Em Curitiba, aquele de salsicha, cara. Cara, colocou. Eu não lembro quantos que era, cara, mas é tipo muito barato, cara, aquilo lá. E vem tipo 20, sei lá, mano. É tipo assim, e é realmente barato a parada. Eu não lembro o número, mas era um número que eu falei é um número que eu olhei assim e falei, caramba, é barato isso. Eu pensei, caramba, se um cara quiser sobreviver, apenas sobreviver, cara, assim, no fim do mundo. Fim do mundo não, o cara tiver muito na dívida, o cara só compra 3 desse daqui. Compra, sei lá, um tanto de ovo aí, cara, que tá caro ultimamente, mas também não é impossível você comprar ali, sei lá, você compra 3 dúzias de ovos e compra, sei lá, um tanto dessa salsicha aí, cara. Você compra um saco de arroz, você consegue, tendo um fogo, você consegue sobreviver, comer por quanto? Por um mês, cara. Entende? Tipo assim, e você gastou quantos? Nem R$200, cara? Entende? Tipo assim, eu fiz essa conta. Claro, tinha família e tudo mais, eu tô dando um exemplo só de sobreviver. É que eu só emendei um assunto no outro, sabe? Porque aquele dia eu tive esse pensamento, assim, falei, caramba, se você pode para pensar, cara, sobreviver... Porque o que vem na minha mente, que tipo assim, uma pessoa sobreviver, isso é muito doido do que é ser humano, né, cara? Porque a gente simplesmente sobreviver, se alimentar. Por exemplo, se a gente fosse um animal num zoológico,
Um animal no zoológico recebe a mesma comida todo dia, ou o seu cachorro, você dá sempre a mesma ração. Por que o ser humano tem que ter uma variedade de comida? Se fosse pra gente comer uma coisa só, cara, uma pessoa comer assim uma coisa só, ela conseguiria sobreviver, mas a gente quer mordomias, né, cara? A gente quer ter a variedade. Eu não tô falando pra vocês fazerem isso, eu também não vou. Eu quero comer um macarrão, a minha lasanha, né, cara? Então, mas é só um pensamento que eu tive. Tipo assim, tudo isso, todo esse lance de você sobreviver, por assim dizer, ou você gastar muito com alimento, é muito de uma variação. Tá, o cara vai falar aí que tem lance de saúde, mas eu tô falando sobreviver, cara. Tô Foi falando espiar pelas sobrevivência. janelas, mas todas as persianas Sobrevivencialismo. estavam fechadas. Um bilhete colado na caixa de correio dizia: devolver toda Que a off-topic maluco. correspondência ao remetente. Todos os carros da família ainda estavam estacionados na frente da casa, exceto por um dos carros, um Citroën C5. A vizinha achou estranho que o carro era grande o suficiente para transportar os 6 membros da família, os 2 labradores e toda a bagagem. Nos dias seguintes, ela continuou observando a casa e ficou cada vez mais preocupada, até decidir chamar a polícia. Em 13 de abril, os agentes chegaram para investigar. Por dentro, tudo parecia normal. Algumas camas estavam sem lençóis e alguns armários estavam abertos. Inicialmente, a polícia acreditou que a família havia partido voluntariamente, sem sinais de crime aparente. Nada parecia fora do lugar o suficiente para gerar alarme imediato. No dia seguinte, vários amigos e parentes receberam cartas enviadas por Xavier e Agnes. As mensagens diziam: como vocês sabem, eu tenho conexões com os Estados Unidos. Os americanos me recrutaram para infiltrar um cartel internacional de drogas. Isso será difícil. Vocês não nos verão por um bom tempo, pois vamos mudar nossas identidades, ficar sob proteção e não poderemos ser contatados de forma alguma. As cartas soavam ameaçadoras e suspeitas. Cara, meu Deus. No entanto, devido ao status social de Xavier... Sério que o teu modo de ganhar dinheiro mais simples que você pensou é ir investigar cartéis no México? É esse que foi o pensamento que você... Caramba, né? Ok, né? E ao seu histórico excêntrico... E se usássemos 100% do nosso cérebro, muitos né, cara? dos seus amigos mais próximos acreditaram na história. A família de Agnes, por outro lado, foi muito mais cética. Eles encaminharam a carta ao promotor de justiça, alegando que ela jamais partiria sem ao menos telefonar para avisar. A polícia retornou à casa da família outras 4 vezes, em busca de novas pistas. Nada particularmente estranho foi encontrado, apenas alguns pertences ausentes. Mas na sexta visita, em 21 de abril, um tenente fez uma descoberta macabra. Debaixo do terraço, no jardim, havia sacos plásticos grandes, lacrados com fita adesiva. Dentro deles foram encontrados vários corpos, embrulhados em cobertores e panos. Um dos túmulos improvisados continha os corpos de Agnes, Arthur, Anne e Benoit, e 2 dos cachorros da família. O corpo de Thomas foi encontrado em um compartimento separado. Mas que maluco do caramba, né? Qualquer lógica por trás disso. O cara tô falido, não tenho... E o... Tipo assim, caramba, baixou o Jim Jones do cara, não tem saída daqui, cara? Que negócio é esse, né? Tipo assim, a única saída pra nós é irmos todos juntos pro céu, cara? Qual que é o sentido, né, cara? Não faz lógica. Até os cachorros! Tipo assim, pelo amor de Deus, que os cachorros... Sei lá, cara, vende esses cachorro de raça. Pô, não é possível. Tipo assim, você não precisava ter feito isso, cara. Xavier, no entanto, não estava em lugar nenhum. A data exata dos assassinatos ainda é debatida, mas acredita-se que Agnes, Arthur e Anne e Benoit tenham sido mortos durante a madrugada do dia 4 de abril. Mais tarde, naquele mesmo dia, Xavier ligou para seu filho Thomas, que estava na universidade, e disse: sua mãe sofreu um acidente de bicicleta. Ela está no hospital em coma. Não sabemos se vai sobreviver. Você precisa vir para casa. Quando Thomas retornou, Xavier levou-ele para jantar fora, aparentemente para conversar sobre o ocorrido. Os garçons do restaurante onde estivera... Cara, assim, se o moleque tivesse também meia dúzia de neurônio, o moleque saberia, cara. Não é possível. O pai foi muito convincente, né, cara? Porque, tipo assim... Por que meu pai... Se minha mãe tá no hospital em coma, por que eu tô indo conversar com meu pai no restaurante? Eu quero ver ela! Recordaram que perto do fim da refeição, Thomas passou mal de repente. A autópsia revelaria depois que todas as crianças tinham sedativos no organismo, o que levanta a suspeita de que Xavier tenha colocado algo na bebida dos filhos. Veneno. Além disso, os corpos foram encontrados usando pijamas, o que sugere que foram mortos enquanto dormiam em suas camas. O mais estranho, não havia vestígio de sangue nos quartos, na sala de estar, no corredor ou no banheiro. Ao coletar amostras da cena do crime, os investigadores também não encontraram impressões digitais ou vestígios de DNA em nenhum dos corpos. Todos os 5 membros da família haviam sido executados com 2 tiros na cabeça, disparados por uma espingarda calibre .22. Curiosamente, mais uma vez, nenhum dos vizinhos relatou ter ouvido disparos durante a noite. 3 meses antes dos assassinatos. Isso é curioso, cara, porque eu lembro de um outro caso
Eu não sei não se é o de. Eu acho que é o de Amityville, cara. Que muita gente fica falando fica com essa maluquice aí de ninguém ouviu os tiros e não sei o que. Como que ninguém ouviu os tiros, cara? Cara, que o fato é, cara. Cara, que se você tá de noite, ainda mais de noite, cara, você tá no 15º sono lá, cara, você tá lá puxando paia, como dizem, você não escuta nada mesmo, né, cara, se tiver o sono pesado. E às vezes você escuta de noite e você fala, pô, cara, tô soltando fogos, alguma coisa assim, você tá acordado assim, mas, entende? Às vezes você não percebe mesmo, mano. Assassinatos, o pai de Xavier havia falecido. Ele também havia perdido todo o seu dinheiro, mas Xavier se ofereceu para esvaziar o apartamento do pai, talvez em busca de algo valioso que pudesse vender. Foi ali que ele encontrou uma espingarda calibre .22. Antes disso, Xavier nunca havia demonstrado interesse por armas. No entanto, após herdar o rifle, ele começou a aprender a atirar. Inclusive, ele levou 2 dos seus Mas filhos será que acharam o cara ou não? a um estande de tiro, onde fez várias perguntas ao instrutor, uma delas sobre como usar um silenciador. Sem surpresa, Tá com Xavier se tornou silenciador, o principal suspeito dos tá assassinatos. explicado, o de Amityville não tinha silenciador, foi refutado. Um mandado de prisão internacional foi expedido contra ele e a polícia iniciou uma busca intensa em hotéis e restaurantes por toda a França. Os investigadores conseguiram montar uma linha do tempo detalhada dos eventos que antecederam os assassinatos, e ela evidenciava quanto Xavier foi meticuloso em seus preparativos. Ele fechou todas as contas bancárias da família, comprou uma pá e diversos sacos de cal em lojas diferentes, demitiu Agnes do trabalho e cancelou a matrícula dos filhos na escola e na universidade. Depois de tirar a vida da esposa, dos filhos e dos cães, Xavier permaneceu na casa por mais de uma semana antes de fugir. Passou por vários hotéis, mudando-se constantemente. Que maluco, não teve nada a ver com dinheiro. O dinheiro foi só uma desculpa na mente dele. Ele queria fazer isso por outros motivos, porque era maluco, sei lá, né? Em 22 de abril, encontraram o carro de Xavier no estacionamento de um hotel da rede Fórmula 1. Ao vasculhar as imagens das câmeras de segurança do local, os investigadores encontraram algo perturbador. As últimas imagens conhecidas de Xavier do Ponte, registradas em 15 de abril, no momento em que ele fazia o check-out do hotel. O vídeo mostrava Xavier caminhando em direção a uma área de mata, desaparecendo entre as árvores. Ele olha para trás como se estivesse se despedindo da câmera. Essa filmagem foi divulgada ao público. Mas o que aconteceu com Xavier, depois disso? Vale mencionar que a região onde ele foi visto pela última vez é cercada por montanhas, o que levou muitos virou petisco de urso. a acreditar que ele tirou a própria vida ali. Mentira, não tem urso na França. A polícia passou semanas vasculhando cavernas, fendas e trilhas da área, mas não encontrou nenhum sinal do aristocrata. Algumas pessoas acreditam que Xavier enganou a todos e conseguiu escapar do país. Pode ser, né, que ele também é uma grande possibilidade que ele só foi. Tipo assim, porque a gravação tá dizendo que ele foi, não quer dizer que ele não voltou e não interrompeu a gravação, né? Sei lá, tipo, né? Casos de assassinato de parentes ou algo assim, é comum que o assassino tire a própria vida logo em seguida, e não uma semana e meia depois. Xavier, no entanto, dedicou muito esforço para confundir os investigadores, talvez para ganhar tempo. Há quem acredite que ele conseguiu ludibriar a polícia 2 vezes, primeiro ao esconder os corpos com tanto cuidado, e depois ao fazer parecer que havia se jogado de um penhasco. Os registros mostram que Xavier não comprou nenhuma passagem de avião ou trem em seu nome, mas ele poderia facilmente ter pego um barco dirigido por rodovias ou seguido por trilhas das montanhas até a Itália. Ele falava várias línguas e teria facilidade para começar uma nova vida em outro país. Xavier tinha estatura mediana e traços faciais pouco marcantes, o que tornaria fácil para ele se misturar uma barba em praticamente qualquer lugar. Algumas pessoas, como a irmã de Xavier, a Christine, são categóricas ao afirmar que os corpos encontrados sob o terraço não pertenciam a Agnes e aos filhos do casal. Tá louco, né, cara? Que safada do caramba, né, cara? Em 2012, ela declarou à imprensa: Xavier e sua família foram para os Estados Unidos porque estavam sendo ameaçados na França. Os corpos descobertos no quintal. Fonte vozes da minha cabeça. É doido igual o irmão. Não podem ser de Agnes e das crianças. Espero que ela não tenha família. Se eu fosse o marido dela, eu já teria ido embora há muito tempo. Claro que essa teoria apareça, há de fato algumas circunstâncias estranhas. Os corpos foram cremados de forma extremamente rápida, poucos dias após sua descoberta e exame. E havia supostas discrepâncias entre as alturas e peso das vítimas encontradas e dos membros reais da família. Apesar do DNA dos corpos ser compatível entre si, nenhuma amostra foi comparada. Cara, mas assim, tá, se você quiser dizer que não eram as crianças lá mesmo, então isso quer dizer então que o cara tirou a vida de outras 5 pessoas pra ludibriar a polícia pra eles poderem... com parentes vivos da família do Ponte para confirmar suas identidades com total certeza.
Tudo isso poderia ser atribuído à incompetência sentido. policial, mas vários vizinhos e amigos próximos da família alegam ter se comunicado e visto ela e as crianças 4 a 5 dias após a data em que teriam sido assassinadas. Mas a teoria oficial permanece. Xavier matou sua família para evitar um escândalo. Ele era conhecido por ser vaidoso e orgulhoso, alguém que faria de tudo para não ser exposto como um Nossa, fracassado. qual que é a Acredita-se lógica que disso, né? Claramente, dessas pessoas que têm muito dinheiro é uma ele queria maluquice, né, impedir cara? que os filhos descobrissem que ele estava completamente falido. Depois dos assassinatos, Nossa, agora vão descobrir só. Xavier ou tirou a própria vida na mata ou se jogou no mar. Em outubro de 2019, um homem suspeito de ser Xavier foi preso no aeroporto de Glasgow, na Escócia. Suas impressões digitais batiam parcialmente com as de Xavier, mas testes de DNA confirmaram que ele não era o aristocrata desaparecido. Apesar de mais de 900 denúncias e supostos avistamentos ao longo dos anos, Xavier nunca foi encontrado. Que Hoje, loucura mais de isso, uma né? década após seu desaparecimento, ele continua sendo procurado, o principal suspeito de um dos casos mais misteriosos da história recente da França. Caramba, não conhecia esse caso, E cara. chegamos ao fim de mais um Bizarro. vídeo, pessoal. Não esqueça de deixar um like e se inscrever Muito caso bom, tenha cara. Muito gostado. bom o vídeo, como sempre. Gostei pra caramba. E realmente não conhecia esse último caso aí. Fiquei bastante impressionado aí, bastante, assim, curioso de tentar entender mais sobre esse caso. Queria ver um vídeo do Fábrica de Noobs sobre isso daí, né, mano? Não sei se ele já tem. Acho que seria um bom caso pra ele desvendar lá no canal dele e ver de uma forma ainda mais aprofundada, né? Mas enfim, deixem as opiniões de vocês nos comentários se esse cara tá solto, se ele tá por aí. Gostaria de ver a opinião de vocês, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.